O Santos já tem 3 desfalques confirmados para a partida contra o Flamengo na próxima semana na Vila Belmiro, que marca o retorno do Peixe aos gramados depois de um mês sem jogos devido à pausa para o Super Mundial. Mas além desses 3 jogadores, que já são desfalques confirmados, o Santos também pode não ter um jogador recém-contratado. Trata-se de William Arão. E por isso, a importância principalmente para o amistoso desta quinta-feira contra a Desportiva Ferroviária, lá no Espírito Santo. Inclusive, ingressos já estão à venda, porque o Kleber Xavier vai poder tentar uma estratégia ou entender qual seria o melhor time para enfrentar a equipe do Flamengo com alguns desfalques e também sem essa presença de William Arão. Então vamos trazer tudo isso para vocês, o motivo pelo qual o William Arão deve ser desfalque e os outros 3 jogadores também. E me conta aqui nos comentários qual seria o seu time ideal para enfrentar a equipe carioca, levando em consideração quem estará à disposição, tá certo? Mas vamos começar aqui com essa matéria do Gabriel Oliveira, lá do GE Santos, que fala também sobre essa ausência que o Santos pode ter do quarteto ideal, que é William Arão, Zé Rafael, Roleiser e Neymar. Depois a gente fala sobre os outros desfalques, tá? Mas começando aqui por essa matéria, a matéria fala o seguinte: a comissão técnica do Santos está empolgada com a possibilidade de contar com William Arão, Zé Rafael, Neymar e Roleiser no meio-campo. Mas essa formação, com um quarteto de reforços de peso, ainda não poderá ser utilizada no jogo de retomada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no próximo dia 16. Isso porque Roleiser recebeu o 3º cartão amarelo no Brasileirão na partida contra o Fortaleza e vai cumprir suspensão. Como o jogo contra o Palmeiras foi adiado, então ele não joga contra o Flamengo, porque a suspensão é sempre válida para o jogo seguinte, né? Nesse caso, o jogo contra o Flamengo. Já Arão pode não ter condições de jogo para estrear diante do Flamengo. Ele disse, ao ser apresentado, que precisa de tempo para se recondicionar fisicamente e pegar ritmo. O técnico Kleber Xavier confirmou em entrevista à Rádio Guaíba que o volante vai demorar um pouquinho mais para estar em condições físicas, sem previsão de estreia. O outro reforço do meio de temporada, o lateral direito Igor Vinícius, estará à disposição para o duelo contra o Flamengo. O compromisso seguinte do Santos no Brasileiro será contra o Mirassol, dia 19 de julho, no Maião, né, jogo fora de casa. O trio com Zé Rafael, Roleiser e Neymar atuou junto como titular contra o Botafogo e o Santos teve uma boa atuação apesar da derrota de 1-0. Com Arão, o Santos projeta ainda mais consistência ao sistema defensivo que evoluiu nas últimas rodadas do Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, ao mesmo tempo em que dá qualidade à construção das jogadas ofensivas, algo que tem sido uma carência no time. Eu também já falei várias vezes aqui, e quero a opinião de vocês nos comentários, mas eu tenho bastante confiança de que vai ser um meio-campo que vai ser importante para a evolução desse time do Santos. Eu sempre falo para vocês que, para mim, o meio-campo ele é o coração de um time. Então, se você tem um meio-campo forte, a gente sempre fala, né? O time X, ele ganhou o meio-campo, por isso que ele venceu a partida. E o que é ganhar o meio-campo? É você estar bem postado, tanto de forma ofensiva, para você criar oportunidades para os seus jogadores de ataque, e também proteger o time defensivamente. Então, se você tem um meio-campo que está bem postado, que não está espaçado, né, que você joga de uma forma mais compacta, que não dá tanto espaço assim para o time adversário, a chance de não estourar tanto lá para o zagueiro, para o goleiro, ela é maior. Então, acredito que esse quarteto ideal que a gente vem falando pode contribuir bastante para isso. Lógico, só os 4 não jogam sozinhos, né? Todo mundo junto, laterais, zagueiros, goleiro, atacantes, você tem uma melhora no seu time, né, de forma coletiva, mas é um primeiro passo muito importante. Eu estou curiosa para ver esse time jogando com esses 4, tá? E aí, como eu disse, o Santos também tem outros desfalques para esse
duelo contra o Flamengo, né? O Roleiser a gente já falou aqui. E também não vai ter o João Schmidt e o JP Sherman. Tem a matéria aqui do Diário do Peixe que fala o seguinte: o lateral direito JP Sherman, o volante João Schmidt e o meio atacante Roleiser vão cumprir suspensão e estão de fora do jogo do Santos contra o Flamengo na próxima quarta-feira na Vila Belmiro. O trio cumpriria a suspensão pelo terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras. E aí, tem aqui outros jogadores do Santos que estão pendurados, tá? O goleiro João Paulo tá pendurado, o Gil tá pendurado, Pituca e Rincon estão pendurados e o Tiquinho Soares também. Então, caso tomem cartão amarelo, né, esses jogadores ficariam de fora da partida contra o Mirassol. Mas assim, é importante a gente falar sobre essa importância do confronto de quinta-feira, de um amistoso. É um adversário mais frágil tecnicamente, em teoria, só que é importante para colocar em prática, porque o que foi trabalhado nessas últimas 2 semanas, porque o Kleber Xavier, ele deu um spoiler para mim na partida contra... Partida não, na entrevista pro Domingo Esportivo, que ele fala que ele gostou muito da forma que o Santos jogou contra o Botafogo. Fala inclusive do posicionamento do Neymar, que o Neymar pode jogar de falso 9, que o Neymar pode jogar de segundo atacante e que ele precisaria encontrar um parceiro pro Neymar, já que o Roleiser não pode atuar por conta dessa suspensão. Então, nesse jogo de quinta-feira, nesse amistoso, eu tô curiosa para saber qual que vai ser o time titular. Lógico, no segundo tempo ele deve fazer alguns testes, né, de jogadores que não estão com tantas oportunidades, de formações diferentes, mas eu arriscaria que o time que vai começar o amistoso tem boa chance de ser o time que vai enfrentar a equipe do Flamengo. Então, qual que vai ser esse parceiro do Neymar? Qual que vai ser o posicionamento do Neymar? Vai ser um Santos jogando com mais um jogador no meio campo? Vai ser um Neymar mais avançado? Vai ser o Neymar jogando mais no meio, como um camisa 10, como um falso 9, como um segundo atacante? Gabriel Bontempo pode entrar? Tiquinho Soares pode entrar? David Washington? Então, estou curiosa para saber como que vai ser esse Santos nesse amistoso. É lógico, eu vi algumas pessoas falando que gostariam que fosse um adversário mais difícil para que o Santos fosse mais testado de fato, só que, de qualquer modo, acho importante o teste, porque uma coisa é o dia a dia no CT Rei Pelé, você testar os jogadores, testar o posicionamento. Outra coisa é um outro adversário, né? Se é mais forte, se é mais fraco, mas é outro adversário. É um jogo que vai ser televisionado, venda de ingressos, vai ter a presença do Neymar nesse amistoso, né, que é a grande atração, né, para essa partida amistosa. Então, assim, o outro lado, né, os jogadores do outro lado também vão querer mostrar serviço. E assim, jogaram contra o Banfield e também contra o Defensa e Justiça, perdeu as 2 partidas, um de 1-0 e outro de 2-1. Então não foi meio que uma goleada, né? Não foi uma goleada. Acho que o Santos é favorito para esse amistoso, acho sim. Mas vamos ver como o Santos se comporta e, principalmente, ficar de olho em relação a alguns testes aí que o Kleber Xavier pode fazer para essa partida, tá? Porque, com certeza, já pensando não apenas no Flamengo, mas também nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Me conta aqui nos comentários, quero saber como que você jogaria contra o Flamengo, visando, é claro, esses desfalques. Se bem que os que seriam titulares, né, Roleiser e o William Arão, o Sherman e também o João Schmidt seriam opções para reservas, e olhe lá, né, talvez terceira opção ali entre os jogadores à disposição do elenco santista. Mas eu quero saber de vocês aí, me contem nos comentários, tá certo? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.